Boa tarde a todos, cumprimento a mesa diretora, meus colegas vereadores, pessoal que está acompanhando essa sessão pelas redes sociais, pelo YouTube, as pessoas que vieram presencialmente, sejam bem-vindos. É muito bom a gente ver as pessoas têm interesse pelos assuntos da nossa cidade, então sejam bem-vindos aqui na nossa casa. Regina, ouvindo a sua fala, eu concordo muito com você. Como vereadora, eu sei a dificuldade que a gente tem para divulgar. Às vezes a gente trabalha feito louco e não consegue levar todo o nosso trabalho para a população. E a gente sabe também que a nossa cidade ela é muito tradicionalista. Aqueles que têm o costume de ouvir no radinho, eles gostam de ligar a radiodifusora e ouvir a sessão pela rádio. Outros têm o costume de ler o jornal. Na verdade, essa lei que você citou, se eu não me engano, foi a da criação do Diário Oficial, né? E nela, em lugar nenhum, impede a divulgação nos jornais. Pelo contrário, fala do Diário Oficial e opta. Ele deixa à vontade, caso a casa, aqui, a Câmara Municipal ou a Prefeitura queira, ela pode tanto criar um jornal como divulgar nos jornais que a gente tem no município. Eu acho que você está certo, eu acho que a gente precisa, senhor presidente, eu até te faço um pedido, que se puder seguir, dar sequência, para nós é muito melhor. Às vezes fala, mas é só um requerimento, mas é um requerimento que está atendendo um pedido de alguém da população, é uma indicação que nós fizemos em nome de alguém da população. Então, se puder manter o jornal e ampliar, eu não sei se seria o caso a gente ter alguma coisa nossa. As redes sociais, apesar de imediatas, a nossa população ainda não tem o hábito de ficar entrando no site da Câmara. Aí a gente vai pelejando como pode, né? Uns tentam pelo Instagram, outros pelo Facebook. A gente vai tentando se reinventar. Eu tenho uma dificuldade muito grande nisso. Mas eu fico lá tentando, para tentar divulgar o meu trabalho, mostrar que a gente está aqui defendendo uma população. Eu quero, na minha palavra livre, nesse começo, deixar os meus sinceros sentimentos à família Camargo, pessoal ali do Que Delícia, porque perder uma menina nessa idade é duro demais. Então, eu peço que o Senhor Jesus console o coração de vocês nesse momento e dê força. Assim também como o pessoal ali da Padaria Central, que o Senhor Jesus dê força para essa família. Porque o ano foi um janeiro comprido, né, gente? O ano começou, a gente tem muita fé e não vai desistir nunca. Mas o ano começou de uma forma difícil. 9 pessoas vítimas do Covid no nosso município, muito desemprego, muitas dificuldades. E muitas vezes nos falta até palavra e argumento. É aí que entra a nossa fé. Porque se não for Deus sustentar e dar força para a gente lutar, fica bem complicado. Mas eu ainda sou otimista e creio que, por mais difícil que esse ano seja, nós vamos conseguir superar. E falando nesse ano, eu quero chamar a atenção dos meus colegas vereadores e também do Executivo em relação a esse ano. Sabe, vereador Boy, eu acho que esse ano vai ser um ano muito rápido, vai ser um ano assim muito dinâmico, porque a gente tem Olimpíadas de Inverno, a gente vai ter uma Copa do Mundo, a gente vai ter eleições a nível nacional. Então, vai passar de uma forma muito rápida. Nosso trabalho ele vai ter que ser direcionado com planejamento e mais eficiência. Senão, a gente não vai conseguir servir a nossa população e as pessoas da nossa cidade da forma que eles esperam da gente. Então, que aqui na casa, nosso serviço seja muito produtivo. Eu desejo para todos os meus colegas vereadores muita eficiência, muita sensibilidade para defender esse público que colocou a gente aqui e acredita no nosso trabalho, e também a mesma coisa para o Executivo. Eu desejo que o Juninho tenha muito discernimento nas suas escolhas, que o trabalho dele seja efetivo e direcionado para a população. E aproveitando o gancho, falando do Executivo e direcionamento, eu gostaria de fazer um apelo para o nosso prefeito na nossa primeira sessão do ano, que a gente tenha aqui em Batatais um mandato participativo, que o Executivo, o Legislativo e a população caminhem junto nas coisas. Eu, como vereadora, eu fico muito ofendida de muitas vezes receber notícia através de rede social ou da imprensa. Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo da oncologia do nosso município pelas redes sociais. Eu gostaria muito de ter participado dessa discussão. Falar que desde o começo eu fui favorável à oncologia, ao preço que se gastava, não. Eu não era, mas o preço que o município gastou,
todos esses anos para manter a oncologia, para agora que a gente está perto de um credenciamento, fechar ela, acaba sendo assim, muita incoerência. E se eu estou errada, eu gostaria de, pelo menos, ter discutido e entendido mais sobre isso. Só que, infelizmente, muitas coisas a gente fica sabendo a hora que já está decidida. E, mesmo assim, a gente tem que responder para a população que cobra e questiona constantemente. A mesma coisa foi em relação ao local do cemitério. Virou um disco que me diz que na cidade vai ser, não é, não é. A gente poderia ter conversado, alinhado e dado uma prestação de contas mais eficiente para a nossa população. E em outros casos também, a gente está agora num dissídio, onde a maioria das negociações e das propostas que foram feitas para os nossos servidores, eu sei que não é uma coisa que eu teria que acompanhar, que não é uma obrigação, mas eu represento muitos dali que acreditam no meu trabalho. E a gente fica assim, ó, muitas vezes sem saber os dados, sem saber, precisei pedir, e o prefeito ele foi pronto em atender, mas eu precisei pedir para um grupo de vereadores ir lá, conversar com o prefeito para trazer notícia. Está certo que ele atendeu assim, ó, rapidamente, de uma forma como eu nunca vi outro prefeito atender servidores, mas eu gostaria de uma conversa antes dos problemas surgir. Então, nessa primeira sessão do ano, nós temos aqui o Rio, obrigada por estar presente, chefe de gabinete, secretário de obras e mais um monte de cargo, se desdobrando para atender a população, mas eu gostaria de fazer esse pedido direto para você, porque você está aqui presencialmente. Vamos discutir os assuntos da cidade antes que ele vire um problema, porque depois quem fica numa saia justa com a população ou com a administração somos nós, vereadores, porque muitas vezes eu fico sem saber o que falar. Então, o que eu gostaria de pedir é um mandato participativo entre a Câmara, o Executivo e a nossa população, porque o nosso trabalho é para atender esse povo. Não tem sentido eu fazer o meu plano de governo, o meu plano no mandato, e ele não for ao encontro da necessidade das pessoas que confiaram em mim. E eu sei que a tendência é essa. Eu vi que o Juninho nomeou relações públicas, tanto o André ouvidor como o André Tofete, são pessoas que têm fácil acesso com a população, são pessoas que têm um diálogo fácil com a população. Então, é muito bom ele estar alinhado e ajudar a explicar para o povo um monte de dúvida. Então, o pedido é esse. Vamos juntar os assessores, vamos juntar esse legislativo, a nossa imprensa, para responder à nossa população, que muitas vezes cria uma certa revolta ou uma certa angústia. Um diz que me diz que, né? Vamos falar popularmente. Cria-se um diz que me diz que na cidade desnecessário, simplesmente por falta de comunicação. Eu acho que eu falei só de um assunto, não consegui falar nem a metade do que eu precisava. Mas, senhor presidente, eu quero finalizar agradecendo você, parabenizando o presidente e a mesa pelos atos. A gente recebeu o notebook aqui hoje. Fico muito feliz de ter visto concretizar, até porque eu fui uma que cobrei muito e agora eu estou aqui para te parabenizar. Obrigada. Parabéns para a senhora que fez a solicitação.